Muito boa noite, internautas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui o programa Chamando Vencedores, que é uma realização da igreja em Cosmópolis. Nós nos reunimos aqui na TV Jaguari para compartilhar a palavra do Senhor todas as terças, às 18 horas e 30 minutos. Nosso encontro aqui é semanal e ao vivo, hoje dia 17 de julho de 2012. E os nossos encontros nos locais de reuniões é aqui em Cosmópolis, na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Aos sábados, 20 horas, aos domingos, 9 horas da manhã. Durante a semana, nós nos reunimos nas residências dos irmãos. Hoje estaremos lá no Parque Externo, na casa da irmã Sueli, se assim o Senhor permitir. E então, aqui na palavra do Senhor, nós vamos desfrutar hoje da parábola, um ponto da parábola do semeador, está em Mateus capítulo 13. Essa parábola nos mostra que o semeador saiu a semear. Então nós sabemos que o semeador é o Senhor, a semente é a palavra de Deus e o solo, a terra, é o nosso coração. O próprio Senhor explicou essa parábola mostrando esses pontos, essas informações. E ao semear, no capítulo 4 diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, a outra parte caiu em solo rochoso, a outra no solo entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e outra caiu em terra boa e produziu. Então, há 4 tipos de solos aqui nessa parábola, que representam o nosso coração. Aquele à beira do caminho, que é o solo pisado, batido pelo trânsito de muitas coisas que passaram nesse caminho. Muitas coisas passam no nosso coração que endurece, deixa duro para a palavra do Senhor, deixa um solo batido, e então a palavra não penetra, e mesmo que venha a palavra, que é a água, né, representado pela água, ela escorre uma enxurrada superficial nessa terra e não penetra porque ela é dura, batida, pelo trânsito de coisas que passaram por ali. Também há o solo rochoso, né, um solo cheio de pedras, e um solo cheio de espinhos, e enfim, há uma parte boa. Esses 4 tipos de solo representam o nosso coração. E a pergunta que fica é, como está o seu coração? Você que está ouvindo agora essa palavra. Quais os tipos de solo que há no teu coração? No meu, às vezes, eu lendo essa palavra aqui, recebe a luz do Senhor e eu vejo que no meu coração há os 4 tipos de solo. Esses dias nós desfrutando em casa, eu e a minha esposa, sobre essa parábola, e ela perguntou, fez essa pergunta para mim: qual o tipo de solo que há no seu coração? E eu respondi que eu, iluminado pelo Senhor, eu vejo que há os 4 tipos de solo. Em muitas ocasiões nosso coração está pronto para a palavra do Senhor, ela penetra e começa a produzir algo em nós. Mas em outras ocasiões ele está duro pelo trânsito das coisas do mundo e a palavra não penetra. E também há muitas rochas e muitos espinhos. O que me chama a atenção nessa parábola é que ninguém precisa plantar, né, rochas, pedras ou espinhos. O agricultor, a pessoa que trabalha na zona rural, no sítio, ele sabe que espinhos e rochas, pedras, eles nascem, eles surgem por si só na terra. Eles fazem parte da terra. Não precisa que ninguém semeie espinhos ou semeie pedras em meio à terra, né, para que possa sufocar as sementes. Eles por si só já surgem. E o homem foi feito exatamente do pó da terra. O homem totalmente natural, ele já tem em seu coração, na sua natureza, muitas pedras e muitos espinhos. E eu quero falar um pouco hoje sobre os espinhos. O versículo 7 dessa parábola diz que uma parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente, que é a palavra de Deus. Essa parábola é a única que o próprio Senhor Jesus explicou a nós. E no versículo 22 ele fala o que é os espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados, ou seja, as ansiedades do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tem aquele irmão que recebe a palavra, mas as ansiedades com as coisas do mundo
E principalmente os cuidados e a fascinação com as riquezas em ganhar dinheiro sufocam a palavra. Quando fala em fascinação de riquezas, talvez você que está me ouvindo possa pensar, bom, esse problema eu não tenho, porque isso aí é coisas de quem ganha muito dinheiro, coisas de empresários, coisas de pessoas que estão de uma forma muito ambiciosa em busca do dinheiro. Mas não é não, engana-se quem pensa dessa forma. Essa palavra é para todos nós, começando por mim. Se nós estamos ansiosos demais por situações, por coisas que o mundo nos oferece, pelos cuidados que o mundo nos impõe, e se estamos fascinados em fazer algumas horas extras para ganhar um pouco mais de dinheiro, fascinados em trabalhar demais para conseguir dinheiro, todo esse sentimento são espinhos que sufocam a palavra. E ela se torna infrutífera, não cresce em nós. Então fica aí um alerta para cada um de nós. O mundo hoje, ele impõe muitos cuidados e ansiedades, né? Principalmente aos jovens. Os jovens são sufocados pelas ansiedades. É aquela ansiedade de terminar o colégio, de estudar, né? Concluir o que nós chamávamos de segundo grau, hoje ensino médio. E aí então ele fica ansioso por fazer uma faculdade. Aquela incerteza de qual curso escolher, né? Qual profissão seguir carreira. Aí depois vem a faculdade, aí vem o trabalho, e agora? Concluí, meu pai, minha mãe, com muito esforço, pagou a faculdade, foi um sufoco, e o 5º ano chegou. Concluí, recebi o chamado conclusão de curso, diploma, né? Na nossa época. E agora o que fazer com isso? Fica aquela ansiedade, aquela preocupação também. Agora precisa trabalhar. E entrar no mercado de trabalho é algo que realmente tira o sono. Deixa muito ansioso, né? A competição hoje é muito acirrada. E todos esses são apenas alguns pequenos exemplos. Depois vem casamento, adquirir a casa própria, segue no trabalho ou muda de empresa, né? Vai ter filhos ou não vai ter filhos? O que fazer? Foram alguns pequenos exemplos que tomam conta do nosso coração. Essas preocupações tomam conta do nosso coração. E não ser contaminado com esses cuidados do mundo e com essas ansiedades é algo difícil. Não é fácil, porque é extremamente difícil nós controlarmos as nossas emoções, nossas ansiedades. É extremamente difícil, só dependendo totalmente do Senhor. E o Senhor diz na sua palavra para lançarmos sobre Ele todo o nosso jugo. E Ele também fala para vir até Ele, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes não estamos cansados fisicamente, sobrecarregados de acúmulo de trabalho, de coisas, né, físicas, mas estamos sobrecarregados emocionalmente, porque os cuidados do mundo sufocam, né? Sufocam. A criança, ela pequena, você que tem filho que está me ouvindo, vai saber do que eu estou falando. Eu não tenho, mas tenho as experiências dos irmãos que estão próximos a gente, dos familiares, e a gente observa e vê como é essa questão. A criança, enquanto ela é pequena, o pai coloca ali um tênis, uma roupa simplesinha nela e ela vai para a escola. Ela começa a crescer e desenvolver um pouquinho, ele já vê os coleguinhas usando o tênis de tal marca, a roupa de tal marca, e então já começa a pedir para o pai. Às vezes o pai não tem condição de adquirir e aí começa o conflito. Já a criança pensa, meu pai não gosta de mim, porque todos meus colegas têm aquele brinquedo, né? Hoje tem criança pequena com celular na mão, de última geração, então começa a pedir para o pai. O que eu quero dizer com isso? É que o mundo sufoca, ele vai impondo esse sistema de consumismo, de materialismo dentro das pessoas, e nós todos estamos envolvidos, nós todos estamos dentro desse sistema e é difícil sair dele, difícil controlarmos nossas ansiedades, nossas preocupações. Então todas essas coisas, que são pequenos exemplos que eu estou citando, são esses cuidados do mundo
essa fascinação de riquezas. Essa fascinação, como eu já disse, repito, não é fascinação em ganhar na Mega Sena sozinho, mas é uma fascinação, é uma ansiedade que você tem em adquirir coisas. Eu preciso comprar, eu quero ganhar mais. Você fica preocupado, aquilo começa a tomar conta do seu coração. São os espinhos que vão crescendo. E ninguém precisa plantar espinho no seu coração. Como eu já disse, ele surge sozinho na terra. Mas graças ao Senhor, há um semeador que saiu a semear. Graças a Deus, há um semeador, Jesus Cristo, que saiu a semear. E ele não olhou aqui na parábola para qual tipo de solo ele iria plantar. Talvez o agricultor, quando ele olha no solo, ele vê um solo muito arenoso, ele fala, aqui não adianta plantar, vou plantar aqui não vai sair nada, essa terra não é boa. Mas este semeador aqui não olhou o tipo de solo. Ele viu um solo batido, que não produzia, que não teria como a semente germinar ali. Ele viu um solo rochoso, ele viu um solo cheio de espinhos e ele viu uma terra boa, um solo bom. E ele não escolheu o tipo de solo, ele saiu a semear e semeou em porções iguais em todos os tipos de solo. Graças a Deus. Se o meu ou o seu coração é um solo rochoso, cheio de espinho ou até mesmo batido, há esperança, porque a semente chega até nós. Essa palavra que nós estamos compartilhando, a palavra de Deus, é a semente. Se você está ouvindo essa mensagem agora e porventura alguma situação que se enquadra aqui nesse tipo de solo, não se preocupe. Essa palavra chegou até você, até mim, porque o Senhor permitiu. É a água para amolecer, é o poder da semente. Ela tem uma vida e um poder no seu interior que destrói as pedras que é possível fazer germinar até mesmo em solo batido. O Senhor é aquele que prepara a terra, é aquele que ara a terra. Então, como eu já disse, se qualquer um de nós está envolvido com nessa situação, com os cuidados do mundo que está sufocando, se você está perdendo desfrute, se você já não consegue ler a Bíblia, se você não está lendo mais os livros espirituais, não está indo muito nas reuniões, ou se está indo e não está conseguindo desfrutar do Senhor, não se preocupe. Essa palavra chega até nós como esperança. O Senhor é aquele que vem preparar a terra. É aquele que saiu semeando para semear e ele não perde a semente. Ele plantou no seu coração e ela vai produzir frutos. Ele é aquele que prepara a terra. Às vezes ele tem que arar a terra, tem que cortar, né? Às vezes vem fogo. A única forma de extinguir totalmente os espinhos na lavoura é através do fogo. Tem um espinho terrível na lavoura chamado carrapicho. Aquilo é uma praga. Gruda na calça, começa a espetar, machucar toda a gente, a perna. A melhor coisa para acabar com ele é fogo. Então, às vezes, o Senhor permite algumas situações de fogo para exterminar todo o espinho que está no nosso coração, né? Mas na semente há poder, a vida na palavra de Deus que pode exterminar tudo isso, até mesmo destruir as rochas. E uma maneira eficaz de nós perseverarmos, de nós conseguirmos, né, permanecer diante do Senhor, é a palavra que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Timóteo, um jovem servindo o Senhor, certamente sufocado com as coisas, cuidados do mundo e todas as situações que aparecem muito entre os jovens, o apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, no versículo 22. Ele fala para Timóteo: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, mas não sozinho, Timóteo, com os que de coração puro invocam o Senhor. O que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo era: Timóteo, segue a paz, a justiça e o amor, mas não sozinho. Não deixe de se reunir, Timóteo. Paulo estava incentivando Timóteo a se reunir, a perseverar nas reuniões junto com os irmãos. Não é sozinho. Não é você se isolando, você deixando de participar das reuniões. Ainda que você participe das reuniões e não consiga tocar no Senhor. Isto é um momento que você está passando. O Senhor vai
revigorar as suas energias, vai te dar experiência, e o Senhor vai fazer de novo aquecer o seu coração, exterminar tudo que está sufocando a palavra, a semente, e ela vai germinar, porque o Senhor diz que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, ela produz, no momento que o Senhor permitir, é no tempo dele, mas vai produzir frutos. Então, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, o apóstolo, novamente, ele diz aqui um encorajamento aos irmãos. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor. Então, quanto mais vermos que o dia da volta do Senhor está se aproximando, não deixamos de congregar-nos. Há muitas situações que tentam nos esfriar. O inimigo de Deus é implacável nessa questão. Mas nós temos que perseverar e perseverar até o fim. E a maneira de perseverar é se reunindo com os irmãos. Em Atos, capítulo 2, no versículo 46, diz, diariamente os apóstolos perseveravam unânimes no templo. Perseveravam, o que eles estavam fazendo no templo? Reuniões. E no versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São as 4 reuniões básicas da igreja. Doutrina dos apóstolos são os ensinamentos dos apóstolos, que nós chamamos de reunião ministerial. As nossas são aos sábados, às 20 horas da noite. Então, perseverar nas reuniões, porque ali o Senhor fala nas reuniões. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a fé aumenta em nós. Então, nós devemos nos encorajarmos mutuamente a nos reunirmos. E quando eu falo em reuniões, se não é possível ir na reunião no local de reuniões, deve-se reunir até mesmo em casas. Ter a prática de ler a Bíblia em casa. O Senhor disse que onde houver 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali ele estará. Está em Mateus 18, versículo 20. O que o Senhor quer dizer 2 ou 3? O casal, 2. Mais um filho, 3. É a família. Poucas pessoas. Ele diz, olha, não é pela quantidade de pessoas, mas o que o Senhor quer é um coração voltado ao Senhor e tendo realidade de buscar o Senhor. Tendo essa realidade de ter comunhão com o Senhor e essa clareza de que necessita do Senhor. Então o Senhor está presente e Ele se dá. Pode ter reuniões então de 2 irmãos apenas, o Senhor está presente. Ele prometeu isso na sua palavra. Então nós precisamos perseverar nas reuniões da igreja, é o que Atos capítulo 2 nos mostra. E no capítulo 8, o versículo 1, fala que no tempo dos apóstolos, logo que surgiu a igreja, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eles, até mesmo os recém-convertidos, os apóstolos tiveram muitas tribulações, físicas, e emocionais, espirituais naquela ocasião. Hoje, toda a nossa tribulação que nós sofremos são tribulações da nossa alma, apenas sentimentais. E eles perseveraram, mesmo envolvidos nessas situações aqui de perseguição, até mesmo pessoas tentando tirar-lhes a vida, e assim mesmo eles perseveravam. Então fica aí um encorajamento para nós, a perseverar. Nós sofremos hoje angústias, perseguições na nossa alma, são espirituais, nós devemos perseverar também. E a forma de perseverarmos para vencermos todos esses cuidados do mundo, essa fascinação da riqueza, eliminar as rochas que estão no nosso coração, é se reunir. Não podemos deixar de participar das reuniões. Há uma consequência grave, muito séria, de nós não nos reunirmos, que está no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 24 e 25, diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, com os demais apóstolos, quando veio Jesus. Jesus já havia ressuscitado, isso está no versículo 19 a 23, acima. Jesus já havia ressuscitado, apareceu aos discípulos,
né? E teve uma comunhão com eles. Em princípio, eles não creram que era o Senhor, mas quando o Senhor começou a falar, e aí então eles viram que realmente era o Senhor, e o Senhor se deu a conhecer, se manifestou a eles e eles creram. Em Marcos, nesta mesma porção da palavra, e no Evangelho de Marcos fica mais claro isso. Quando o Senhor começou a falar a eles, abriu-lhes então o entendimento e eles compreenderam que era o próprio Senhor que estava falando. E nessa ocasião, Tomé não estava se reunido com eles. E aí então, Tomé, chamado Dídimo, por não estava com eles quando veio Jesus, quando ouviu os outros discípulos dar testemunho de que o Senhor havia ressuscitado e falado a eles, no versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O que esses versículos nos mostram é que o fato de Tomé não estar reunido com eles gerou incredulidade no seu coração. Quando nós não participamos das reuniões, a incredulidade ela vai aumentando no nosso coração. Porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 17, nos mostra que a fé no Senhor, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais a fé vai aumentando no nosso coração. Quanto menos palavra ouvimos, menos fé nós temos. Por isso a importância das reuniões ser baseadas na palavra de Deus, baseado na Bíblia. Tomé, por não estar reunido com eles, não ouviu o Senhor, gerou incredulidade no seu coração. Então aí fica um alerta para nós. A como é importante nós não deixarmos de nos reunirmos, porque nos reunindo nós vamos ouvir o Senhor e aí então nós vamos ter a nossa fé aumentada e nós vamos perseverar, nós vamos ter força para perseverar na palavra, crendo no Senhor, crendo na sua palavra, vai aumentar a nossa esperança, né, e assim os espinhos vão diminuindo, as pedras vão saindo, o coração que está ali duro, representado pela terra batida na parábola do semeador, a água, que é a palavra de Deus, vai penetrando e por meio das situações que o Senhor vai permitindo para afofar a terra, revirar, aí então a semente vai produzir, vai nascer e vai dar frutos. Essa é a vontade do Senhor. Nós não deixemos de reunir, perseverarmos até o fim. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Jesus é o Senhor.